Olá, gente boa de Deus, pastor Adriano Moreira aqui com você nessa oportunidade mais uma vez, o Senhor nos permitindo aqui estar para compartilhar com você mais um episódio da nossa série e dessa vez a série Você Entendeu Errado. E eu quero nessa oportunidade falar justamente do texto de Mateus capítulo 22 e verso 14, aquele texto que você por certo já ouviu, ou talvez já tenha falado, já tenha dito, muitos são chamados e poucos os escolhidos. Mas eu não posso deixar de fazer a você o convite de você se inscrever em nosso canal, de você curtir, de você comentar, de você também automaticamente compartilhar, tá? Com muita gente, para que muita gente também seja abençoada a partir do nosso canal. E nos seguir em nossas redes, no Instagram, Facebook, Twitter, e permitir que muita gente também seja alcançada com a palavra do Senhor. Então, vem comigo entender certo Mateus 22 e verso 14. Bem, Você Entendeu Errado é uma das séries de nosso canal. Você Entendeu Errado, dessa vez, é Mateus 22, verso 14. Nesta série, que Você Entendeu Errado, eu sempre estou enfatizando que os erros são exatamente de interpretação de muitos textos bíblicos que são negligenciados os seus contextos. Essa é a regra da interpretação bíblica. Todo texto bíblico está à luz de um contexto e não pode ser jamais negado isso. Provavelmente você já citou esse texto, você já ouviu, talvez já pregou, dizendo muitos são chamados, poucos são escolhidos, seja repetindo o verso e talvez até acrescentando, dizendo que Deus tem aqueles que são os seus escolhidos. Então, o que diz Mateus 22 e verso 14? Especificamente ele diz, porque muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Bom, como eu disse, esse é um texto que precisa ser lido à luz do seu contexto. E uma das coisas que eu e você não podemos esquecer é qual é o contexto desse texto. A gente precisa primeiro começar lá a partir do capítulo 19 de Mateus, porque lá é um contexto que começa com aquele jovem, com aquele mancebo em algumas Bíblias, que veio para indagar Jesus sobre o que ele deveria fazer para alcançar a vida eterna. E Jesus começa dizendo que ele deveria guardar os mandamentos. E aí ele diz que já guardava os mandamentos. E Jesus, sabendo que um ídolo, um Deus da sua alma e do seu coração, que era a riqueza, estava ali presente, diz que ele deveria abrir mão de tudo aquilo e automaticamente segui-lo. E aí o moço revelou que quem era o verdadeiro Deus da sua vida era a riqueza. Só que em seguida, você vai encontrar Pedro fazendo aquela indagação para Jesus, dizendo que isso seria impossível de se entrar no reino dos céus, e aí automaticamente começa a dizer que ele e os demais apóstolos haviam abrido mão de tudo para seguir a Jesus. E como é que seria? Eles seriam de fato salvos ou não? E aí Jesus completa, dizendo para eles que na volta dele, no segundo advento, ele viria e os discípulos, os 12 apóstolos, estariam com ele assentado em 12 tronos, julgando as 12 tribos de Israel. E aí, em seguida, Jesus vai fazer essa afirmação, dizer que os últimos seriam os primeiros e os primeiros seriam os últimos. O que Jesus estava dizendo com isso? Jesus estava afirmando exatamente o que depois, mais à frente, ele vai contar em outra parábola, exatamente é que os discípulos de Jesus, os judeus, que tinham sido os primeiros, que tinham sido recebidos com a lei, com o mandamento do Senhor, a quem Deus prometeu lá atrás com Abraão dizer que é a partir de ti que serão benditas todas as famílias da terra, eles acabaram durante um tempo ficando endurecidos, A gente chama em teologia de endurecimento judicial, ou seja, eles por um tempo não entenderam o Messias, não reconheceram o Messias, não receberam o Messias, e isso foi uma das formas que Deus também utilizou-se para cumprir a promessa lá atrás, que a partir deles serão benditas todas as famílias da terra e alcançar os gentios. Então, nessa parábola dos trabalhadores da vinha, justamente a partir dos últimos que começam a ser recebidos,
o pagamento do dia a ela, Jesus já deixando isso muito claro. Terceira coisa que a gente precisa, também entender, que a primeira é isso, segundo é que Jesus ilustra essa verdade na parábola dos trabalhadores, mas em terceiro é que é nesse contexto que a gente tem que entender o que Jesus mais à frente vai dizer, muitos chamados, poucos escolhidos. Porque aí, nesse muito chamado, poucos escolhidos, é quando Jesus está contando outra parábola, que é do casamento, justamente onde convida-se aqueles que seriam os convidados de praxe, mas eles não aparecem, cada um vai para algum lugar, cada um vai para uma coisa diferente, e aí Jesus vai e diz que manda que se chame todos os que estivessem à mercê, que tivessem a possibilidade de estar nesse casamento, estar nessa festa. Só que aí o texto também vai falar de que tinha lá um intruso, alguém que não tinha sido convidado, alguém que estava lá como um penetra daquela festa. E ele vai fechar essa parábola também do casamento, dizendo que muitos são chamados e poucos escolhidos. Então é importante ser entendido, à luz desse contexto, primeiro, de que os judeus foram os primeiros que receberam essa revelação para que a partir deles os demais, chamados de gentios, fossem alcançados. Mas eles têm o coração endurecido, eles não reconhecem o Messias e, portanto, acabam com isso facilitando também Deus de uma outra forma a cumprir o seu propósito. Todos os demais, que são os não-judeus, gentios, alcançam o Evangelho. E a palavra diz que todos os judeus serão salvos, Romanos capítulo 9, significa dizer que eles serão alcançados pelo Evangelho na sua maioria, que hoje é minoria. Então é isso que está sendo dito, de primeiro ser o último, o último primeiro. E em consequência, os muitos chamados e poucos escolhidos. O que significa? Significa dizer que o chamado divino do Evangelho é feito a todos, mas infelizmente nem todos respondem positivamente. Isso tanto judeus quanto gentios. Ou seja, Deus chama muitos, chama de muitas maneiras, chama de muitas formas, mas nem todos são da fé, como a palavra de Deus nos ensina. Nem todos aderem à fé. Romanos capítulo 1 vai nos dizer isso a partir do verso 18. 2 Tessalonicenses capítulo 3, verso 2 e 3 também vai nos dizer isso. E muitos outros textos. Então, quando a gente pega Mateus 22, verso 14, e que está escrito muitos chamados, pouco escolhidos, não significa que Deus fez lá de cima um duni-duni-te para chamar uns e outros não. Não, o texto quer dizer que o Evangelho é oferecido a todos, o Evangelho vem a todos, o Evangelho é, de alguma forma, ofertado a todos, mas nem todos o recebem positivamente pela fé e então possam ser esses os chamados, os escolhidos de Deus. Bom, agora que você entendeu certo, não diga mais que Deus está escolhendo uns em detrimento de outros, mas entenda que a oferta é dada a todos, mas a resposta dessa oferta é dada pela fé e que, infelizmente, nem todos os corações respondem desse jeito. Então, agora que você entendeu certo, deixe seu like, deixe seu comentário, faça suas críticas e compartilhe, porque, afinal de contas, esse canal, ele também é seu.